Olá. E o Com a Palavra está aí, né, com essa remodelaçãozinha, como a gente já colocou aqui para vocês, nesse período, né, em que Alagoas, o alagoano, o Brasil, o brasileiro, está aí em vias de exercer a sua cidadania. O Com a Palavra não poderia faltar a este momento, e aí a gente está com essa remodelação de, sempre que possível, trazer mais de uma edição por semana. Pois é, estamos fazendo isso para atender a você. E, claro, também faz parte da democracia dar voz a quem vem aqui perguntar, obviamente, mas permitir que a pessoa também se expresse, coloque suas propostas, faz parte da democracia isso daí. E hoje, para esta edição do Com a Palavra aqui, nós temos o prazer de receber uma jovem política, advogada, está aí na terceira ocasião em que pleiteia uma vaga no Legislativo aqui por Alagoas, uma advogada e já com o nome consolidado na política aqui, está na presidência do Diretório Municipal do PSDB, um partido que, pela importância, pela consolidação na política brasileira, é um cargo que não é para todo mundo, né? Temos o prazer de receber a advogada Maria Tavares. Doutora, bem-vinda. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada a toda a audiência que está nos assistindo. Estou muito feliz aqui em estar no Acta pela primeira vez aqui. Espero voltar mais vezes, porque eu sei que aqui o Com a Palavra tem uma audiência importantíssima aqui no estado de Alagoas. Que bom, obrigado pelas palavras. E sem desmerecer aos demais convidados que tivemos sempre o prazer de receber, uma das primeiras, aliás, acho que a primeira que chega já diz de cara assim o nome do programa, viu? Parabéns. Obrigada. Bem, sem desmerecer também esta carreira política de ti, quem é Maria Tavares? A Maria Tavares é uma pessoa muito inquieta, Felipe, e a minha mãe vive dizendo isso de mim. Você não para quieta, menina, pelo amor de Deus. Eu sou advogada, né? Acho que cheguei ao campo da política depois de me consolidar numa carreira na área jurídica. Eu fui assessora de juiz aqui, eu trabalhei como advogada, eu fui professora do curso de Direito, eu saio nas ruas até hoje, meus alunos me encontram, me chamam de professora, é uma honra para mim ser professora. E galguei essa carreira também, paralelamente, estudando muito, fazendo mestrado, quero ingressar agora no doutorado. Enfim, me dediquei a essa área e hoje estou no campo da política, usando todo o meu conhecimento da área jurídica para influenciar positivamente no campo da política, que eu acho que é muito importante isso. Além disso, eu sou mãe, sou casada, exerço o meu papel de dona de casa, administro a minha casa, enfim, tenho todos esses requisitos, digamos assim, que a vida da mulher hoje, o dia a dia da mulher é muito corrido. Hoje pela manhã, eu tive que socorrer o meu filho na escola, que teve uma crise alérgica, e eu acordei 7h30 da manhã já com a ligação da diretora da escola, me pedindo para ir com urgência à escola, porque ele estava com uma crise alérgica muito forte. Eu fui, levei o anti-histamínico, ele já está bem, está tudo tranquilo. Para deixar também a gente tranquilizado, a audiência, todo mundo... Mas essa é a vida de uma mulher candidata, uma vida que eu não posso largar tudo para fazer uma campanha. Eu tenho que me dividir aí nas minhas várias funções. Quer dizer, uma política bem identificada com alguém do povo, por assim dizer, que tem que manter todas essas atribuições além da campanha, como tu disseste. Sim, sim. A gente acha que quem está do outro lado fica pensando, ela está ali numa boa, sem problema nenhum, está todo mundo resolvendo tudo na vida dela. Não é assim, né? A política exige demais da gente. Ontem eu cheguei em casa, acho que por volta de 11 horas da noite, da minha agenda de campanha. E hoje, logo cedo, já estava de pé, porque tinha que buscar o filho na escola, que passou mal, enfim. Então, é esse tumulto diário que a gente vive. Mas a gente gosta muito de fazer isso, então faz sem sentir.
e pleiteante a uma vaga na Câmara dos Deputados, como deputada federal. Sim, essa é a minha terceira candidatura. A primeira candidatura foi lá em 2018, também ao cargo de deputada federal. Eu comecei a fazer política sem muita vontade. E fui me envolvendo porque fui selecionada por um grupo de renovação política. Eu fiz parte de um projeto chamado Renova Brasil. Esse projeto é um projeto que está sediado em São Paulo, que buscou lideranças em todo o Brasil para que essas pessoas fossem treinadas e capacitadas a exercer a boa política. E eu fui a primeira alagoana a entrar nesse projeto do Renova Brasil. E lá conheci várias outras pessoas que, como eu, tinham essa inquietude de mudar a política. Hoje essas pessoas já estão eleitas, muitas delas, graças a Deus, fazendo uma política que a gente acredita, uma política diferente, e que eu tenho hoje o prazer de dizer que eu sou amiga dessas pessoas. A gente até brinca que, estando juntos dentro de uma casa dessas legislativas, a gente pode juntos promover, porque a política você não faz sozinho, né? Política você precisa de grupo, você precisa de apoio. Então, essas pessoas que fazem essa política do bem já estão lá. Principalmente Sul e Sudeste tem muito respaldo de eleição para essas pessoas. Muitas pessoas já estão eleitas, já estão tentando lá mudar a política. E eu, aqui em Alagoas, sou uma dessas pessoas que estão nessa jornada. E já enfrentou resistência por causa disso, digo, da classe política? Sim. Quando eu fui candidata lá em 2018, eu comecei a fazer uma política diferente aqui. Eu comecei a fazer uma política de conscientização. Eu brinquei quando o presidente do PSDB estadual, o deputado Pedro Vilela, me convidou para ser candidata esse ano. Eu não queria ser candidata. Eu disse, não vou ser. E ele me convenceu a ser. Por quê? A minha campanha é uma campanha de conscientização. Eu digo que a minha campanha é uma política pública de conscientização. Então, eu trago na minha campanha algo que os candidatos não se preocupam. Geralmente, o candidato está fazendo a campanha, o rostinho dele num santinho e o número, e só, né? E aquele auê na rua, um jingle, enfim. A minha campanha não é isso. A minha campanha é uma campanha onde eu trago conteúdo para as pessoas. Tanto que o meu eleitor, quando me encontra, a frase dele é: eu mudei a minha forma de ver a política através do que você disse. Então, para mim, eu alcanço o meu objetivo quando eu pego o dinheiro que é investido na minha campanha e eu consigo transformar a mentalidade das pessoas. E eu consigo transformar a esperança de que o alagoano pode ter uma política melhor. E, a propósito, em respeito a essa transparência, a esse discurso aí, quais os montantes, os valores, mais ou menos, por exemplo, de campanhas? Então, em 2018, eu gastei apenas R$40 mil, aproximadamente, na minha campanha, né? Agora, em 2020, quando eu fui vereadora, quando eu fui candidata a vereadora, acredito que eu gastei cerca de R$90 mil na minha campanha para vereadora. Agora, em 2022, eu ainda não fiz uma projeção de gastos, mas eu sempre tento manter algo que eu sei que eu preciso gastar, tá? Porque ninguém faz campanha zerado. Você precisa pagar santinho, você precisa pagar adesivo, você precisa botar o combustível no carro, você precisa pagar alimentação, você precisa ter uma equipe andando com você. E isso é custo, isso é dinheiro. A gente tem que gastar. Eu recebo doações privadas de pessoas que acreditam no que eu digo, não acreditam no que eu falo, e é com esse dinheiro que eu faço a minha campanha, tá? É 100% de doações privadas. A propósito disso, existe ainda muito inclusive a gente que acompanha o dia a dia, noticia tudo isso, e a modéstia para tentar analisar um pouco disso, existe muito ainda aquela correlação, né, de se fazer o cálculo de para tal cargo gasta-se tanto, com menos de tanto não se elege, com menos de tantos votos, e isso é relacionado com em outras palavras, para se eleger para cargo X,
você vai gastar alguns milhões, isso, aquilo, outro. Isso é realmente tão consolidado quanto parece? Só se elege com esse gasto? Ou é possível, como você está falando, falar para no olho a olho no eleitor, os elementos de hoje em dia, por exemplo, redes sociais, tecnologia, ajudam a mediar muito isso? Eu vou lhe dizer, aqui no Nordeste, eu falo assim com propriedade porque eu acompanho candidatos no Brasil inteiro. Aqui no Nordeste, a gente ainda tem muita dificuldade de eleger alguém com o custo regular de uma campanha. Então, aqui no Nordeste, esse discurso é válido. Precisa-se de muita grana, porque você enfrenta um sistema muito corrompido, muito fechado. Então, não é só a conscientização. E aí me faz pensar que a minha campanha é ainda mais importante. Porque se eu faço esse trabalho de conscientização e eu preciso ser candidata para me darem abertura para falar aqui no Acta, né, para sair na imprensa, para fazer a campanha, e aí eu venho aqui e digo, olha, a gente pode mudar, basta que a gente queira mudar. Eu uso o meu exemplo de 2018, eu tive uma propagação da minha mensagem muito grande, Felipe, através da rede social. Maria, por que você não levou a eleição? Porque eu não tive dinheiro para ir até as pessoas e apertar na mão delas. Porque aqui em Alagoas a gente ainda precisa muito desse contato físico. Virtualmente, o voto não se concretiza ainda. No Sul e no Sudeste, eu já vejo que colegas meus que são candidatos dessa renovação, eles conseguem, fazendo uma campanha de baixo custo, se comunicando na rede social, as pessoas dão credibilidade e votam. Aqui as pessoas ficam curiosas, assistem, compartilham a informação, discutem isso em casa, discutem com os amigos, mas na hora do voto, elas ainda têm dificuldade de votar naquela pessoa que ela viu num vídeo e que ela nunca teve contato com aquela pessoa que ela não sabe, aí ela prefere o voto conservador. Infelizmente, eu acho que é por aí. Mas a gente vem trabalhando, eu acho que é um projeto de longo prazo mesmo, a gente vem trabalhando, a gente vem conscientizando, a gente vem falando, né? E essa conscientização incomoda. Incomoda. Em 2018, eu sofri ações judiciais, sofri 2 ações judiciais de deputados federais que tentaram me calar, mas eu entendi que eles não queriam me calar. Eles queriam calar era a população. Porque o que eu falava era propagado por todo o estado de Alagoas. E aí eles não gostaram nada disso. E fizeram as ações judiciais, contrataram um advogado, entraram com ações judiciais e perderam, tanto a liminar quanto a sentença, os 2 perderam, porque o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas entendeu que o que eu dizia era aquilo que todo mundo deveria saber e que não deveria estar escondido. Então, a nossa política, os nossos políticos, querem esconder da gente aquilo que a gente precisa saber. É essa a minha mensagem. A gente vai para um intervalo, já continua aqui, tendo a voz da advogada e candidata a deputada federal pelo PSDB, Maria Tavares. Já. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre como a rede de monitoramento do solo nos bairros está sendo completada. 46 novos DGPS estão sendo instalados na rede que já existe no entorno dos poços de sal, nas áreas de desocupação e monitoramento e também nas áreas adjacentes, que incluem os flechais e Bom Parto. Esses equipamentos detectam eventuais movimentações do terreno com alta precisão e foram definidos pelo Comitê de Acompanhamento Técnico, formado pela Defesa Civil Nacional e Municipal e a Braskem. Com a conclusão da instalação dos novos equipamentos, um total de 77 DGPS passam a fazer parte da rede de monitoramento, que é uma das mais modernas do país. Os dados coletados são enviados em tempo real para a Central de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, que conta com a consultoria da Universidade Federal de Pernambuco para analisar e acompanhar as informações.
Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este bloco de mais uma edição desta semana, como a gente falou, pela conjuntura, né, pelo contexto, pelo momento pré-eleitoral que o Brasil todo vive. O Com a Palavra tem mais que obrigação, sim, de sempre que possível trazer para você palavra de candidatos consolidados que estão no começo, de partidos grandes, partidos pequenos. Todo mundo, quem se dispuser a vir, terá a palavra. Afinal de contas, o nome do programa não é esse por outro motivo. E como a gente falou, temos o prazer de receber nesta edição aqui a advogada Maria Tavares, candidata a deputada federal pelo PSDB. No bloco anterior, a senhora falou aí dessa questão de conciliar a condição de candidata, né, que no teu caso não tem esse glamour de ser a política profissional, tem que lidar com as coisas domésticas mesmo, ainda bem que o garotinho, né, tá bem, graças a Deus, mas assim, tem esse componente bem pessoal de alguém que exerce a política. É uma coisa que inclusive aqui a gente no Acta, no Com a Palavra, a gente defende bastante alguém que está lá na batalha, mas tem que conciliar com a vida diária. E, além disso, tem também, como a senhora falou, a condição de mulher. E aí eu perguntaria, uma parte dessa reação provocada em 2018 com essas ações e tudo mais, se deveria a isso, que é uma característica ainda presente na política aqui, a oligarquia, todo esse conservadorismo, e que vem muito do machismo e da misoginia? Felipe, eu sinceramente não acredito. Quer dizer, eu até acredito que existe essa condição de ser mulher e ser preterida dentro da política. Mas comigo não me atinge em absolutamente nada. Eu estou na presidência do PSDB Mulher e estou não porque eu sou mulher, ou do PSDB Municipal, não porque eu sou mulher, mas porque eu provei, dentro da conjuntura política, que eu tinha capacidade para estar na presidência da municipal. Então, eu vejo o meu campo da política de uma forma que realmente mulheres sofrem vários tipos de discriminações, mas quanto a mim, eu nunca sofri. Eu acredito, não sei se passa despercebido por mim, ou se realmente não existe. Eleitoras, colegas políticas também, de outros partidos e tudo, trazem algo para ti nesse sentido? Não, eu convivo com mulheres fortes, muito fortes. Assim, existem embates, existem discussões. Eu sofri ações judiciais, mas eu nunca imaginei que eu sofria a ação judicial por eu ser mulher. Para mim, não foi esse o fato, tá? Eu realmente me vejo de igual para igual dentro de uma candidatura. Inclusive, eu queria aproveitar aqui a sua audiência para dizer que a minha chapa, por exemplo, deste ano, é composta de 50% mulheres e 50% homens, por uma deliberação do partido. Vamos colocar a equidade. Então, nós temos a Maria como presidente da municipal, indicamos Jó Pereira como vice-governadora, candidata a vice-governadora, e temos uma chapa onde há uma equidade entre homens e mulheres. Então, eu, sinceramente, não consigo enxergar nenhum tipo de discriminação. Pode existir em outros partidos, pode existir em outra conjuntura, mas eu não participo disso. E se um dia eu visualizar qualquer tipo de discriminação, eu serei a primeira a intervir. Eu serei a primeira a botar o pé na parede, porque eu sou dessas, de botar o pé na porta. Inclusive, falando em botar o pé na porta, eu me lembrei que o nome da operação que foi feita comigo, que eu entrei na Câmara Municipal em 2020 com a polícia, era pé na porta, né? Então, em 2020, eu tinha uma ação judicial em tramitação contra a Câmara Municipal de Maceió para visualizar a prestação de contas dos nossos vereadores, que eram escondidas, essa prestação de contas.
e me foi impedido de ter acesso, mesmo eu tendo uma ação judicial. Por coincidência, o procurador da Casa da Câmara Municipal de Maceió ingressou com uma petição nessa ação, no meio da minha campanha, dizendo que qualquer pessoa do povo poderia ter acesso a essas notas fiscais. E eu, como sou qualquer pessoa do povo, fui lá ter acesso. E cheguei lá, me deparei com uma vereadora chamada Silvânia Barbosa, que me impediu de ter acesso, alegando que eu só poderia ter acesso se o presidente da casa autorizasse. E eu perguntei a ela, cadê a lei que diz que eu só posso ter acesso se o presidente da casa autorizar? E ela disse, não, a gente decidiu isso aqui de comum acordo entre a gente. Eu disse, sim, doutora, cadê a lei? Não tem lei, não. A gente decidiu aqui do jeito que a gente quis decidir. Ela disse isso na minha cara. E aí eu saí muito revoltada de lá, mas ingressei com a petição na minha ação e pedi ao juiz a autorização judicial para ir lá com a polícia, e o juiz prontamente me concedeu, de acordo com a lei, óbvio, é publicidade, princípio da publicidade, e eu estive lá com a polícia, eu entrei. A primeira pessoa que eu encontrei na Câmara Municipal quando eu cheguei foi a vereadora Silvânia Barbosa, que imediatamente se retirou quando me viu com a polícia. E eu entrei, tive acesso a todas as notas e descobri tudo que eles gastam com a verba de gabinete. Coisas absurdas aconteciam na Câmara Municipal de Maceió. Ainda vem acontecendo. Mas está lá no site, o Portal da Transparência agora apresentam as notas fiscais depois dessa confusão toda que eu fiz lá em 2020. E, a propósito, propostas para essa transparência, para o espaço da mulher, outras propostas em outras áreas também, para, aí, como parte da pauta da candidatura Sim, à Câmara Federal. Eu sou uma candidata muito realista. Eu acredito que sozinha eu não conseguirei mudar muita coisa, mas o meu posicionamento é um posicionamento voltado à transparência e à liberdade das pessoas. Então, o que eu defendo, de todas as pautas que o Congresso Nacional está votando, eu sempre estou observando para saber como eu me posicionaria. Então, a minha bandeira é a bandeira da liberdade, da defesa da liberdade das pessoas. Eu acho que quanto menos intervenção do Estado na nossa vida privada, melhor para todos nós. Então, é a liberdade de você poder falar aquilo que você acha devido, sem agredir as pessoas, né? Porque não confunda, né? Não é baderna, né? É o Estado democrático de direito, onde cada um deve exercer a sua liberdade. Então, muita gente me pergunta, você é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? E eu respondo, o que é que o Estado tem a ver com a liberdade sexual de cada um de nós? Eu acho que cada um é livre para escolher seu companheiro e sua companheira. E o Estado não tem que definir quem... Tem leis absurdas, tipo do negócio do saleiro em cima da mesa. Você já ouviu, né? Já deve ter ouvido. A proibição de ter um sal em cima da mesa de um restaurante. Né? Então, o Estado ele chega a pensar nesses absurdos de intervenção na vida da gente. Então, eu sou a candidata que vai de encontro a essas pautas que tentam cercear liberdades individuais. Mas em algumas áreas, em especial educação, segurança pública e, sobretudo, saúde, ainda é preciso ter o respaldo necessário, aquele respaldo que o Estado teria que dar, tem que dar. Sim, com certeza. Eu não defendo um Estado nulo. De baderna, nulo, não. Mas eu acredito que a gente precisa evoluir a ponto de cada um poder administrar a sua própria vida sem tantas intervenções estatais. Né? Por exemplo, eu sou uma defensora da educação, eu sou professora. Né? Eu acredito que a educação no Brasil está totalmente defasada, a nossa grade curricular, muito defasada. Ninguém está prestando atenção nisso, não é possível. Eu dei aula em escolas públicas aqui, fiz parte de um projeto para dar aula voluntariamente nas escolas públicas, e eu tive contato com adolescentes, e é terrível. A situação de totalmente desleixo, né, do poder público, com aquelas
com aquelas crianças e adolescentes. E também a metodologia de ensino, aquilo que deveria estar sendo desenvolvido, é totalmente defasado. Não dá mais. Esse modelo que é aplicado ao Brasil não dá mais. Tem um livro que eu li recentemente de uma doutora, acho que o nome dela é Irandi. Ela é uma doutora da língua portuguesa, de Portugal, ela é uma portuguesa. E ela veio, por exemplo, investigar aqui, fazer uma pesquisa sobre aulas de português no Brasil. E ela diz o seguinte, em resumo, a língua serve para comunicação. A finalidade linguística é comunicar. Se você não sabe se comunicar, para que você quer o uso de uma língua, né? A finalidade é a comunicação. E eu me lembro que eu passei anos e anos, por exemplo, nas minhas aulas de português, estudando se um verbo transita diretamente ou indiretamente. E hoje, do que me serve saber se o verbo transita direto ou indiretamente, quando eu estou aqui, por exemplo, falando nessa entrevista? Em nenhum momento eu parei para pensar se o verbo que eu estou falando aqui está transitando direta ou indiretamente. Porque o importante da língua é a comunicação, e na escola a gente esquece disso. Então, a gente tem uma metodologia de ensino voltada para coisas que a gente não deveria estar preocupado. A gente deveria focar em algo que realmente viesse a contribuir para o cidadão, para a formação do cidadão. Então, quantos alunos chegam no final do curso e têm que escrever o trabalho de conclusão de curso e não conseguem escrever uma página sequer? Porque ele não teve aula de português que desenvolvesse a comunicação dele, porque ele não teve leitura, né? E até hoje a gente vive esse quadro, e ninguém se reporta a isso. E só escreve quem lê. Só escreve quem lê. A gente vai para mais um intervalo do último bloco. A conversa está rendendo também, né? Já já a gente continua aqui ouvindo um pouco mais das palavras propostas, das ideias da doutora Maria Tavares. Já já. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre como a rede de monitoramento do solo nos bairros está sendo completada. 46 novos DGPS estão sendo instalados na rede que já existe no entorno dos poços de sal, nas áreas de desocupação e monitoramento e também nas áreas adjacentes, que incluem os flechais e Bom Parto. Esses equipamentos detectam eventuais movimentações do terreno com alta precisão e foram definidos pelo Comitê de Acompanhamento Técnico, formado pela Defesa Civil Nacional e Municipal e a Braskem. Com a conclusão da instalação dos novos equipamentos, um total de 77 DGPS passam a fazer parte da rede de monitoramento, que é uma das mais modernas do país. Os dados coletados são enviados em tempo real para a Central de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, que conta com a consultoria da Universidade Federal de Pernambuco para analisar e acompanhar as informações. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este terceiro e último bloco aqui. Estamos tendo o prazer de ter aqui como nossa entrevistada nesta outra edição do Com a Palavra desta semana, a doutora Maria Tavares, candidata a deputada federal pelo PSDB. Doutora, agora um pouco da conjuntura local aqui, um pouco mais de âmbito político, um momento recente, né, da tua momento de candidatura, foi uma aliança com liderança na região da Zona da Mata, que se opõe frontalmente, adversário político, é até colocado assim, dos Renans, né? A senhora está assumindo aí essa postura de ser uma candidata e ter a tua candidatura nessa, né, com esse foco aí, essa postura? Sim, Felipe. Eu costumo dizer o seguinte, a minha proposta política hoje, a minha preocupação maior é o combate à corrupção. E eu vou lhe dizer o porquê é o combate à corrupção. Eu acho que não adianta a gente estar preocupado com a educação, por exemplo, se o dinheiro que vem para a educação é desviado para o bolso dos políticos. Não adianta a gente ficar aqui mirabolando planos para o executivo ter, por exemplo, creches, se o dinheiro, porque tem dinheiro,
Não me diga que não tem dinheiro, tem dinheiro. Mas a gente viu recentemente o dinheiro saindo da janela de um carro para o outro, num beco na cidade de Rio Largo, para todo mundo assistir no Brasil. O dinheiro é desviado. E esse desvio é o que mata a nossa educação, é o que mata a nossa saúde, é o que mata a nossa assistência social. Então, eu sou a candidata que me preocupo, na hora de votar, em eleger pessoas que tenham lisura, que tenham conduta ética, que tenham passado limpo. Em relação a essa questão, ainda o PSDB está próximo, está apoiando o senador Rodrigo Cunha, Sim. que está no grupo político, tem como aliado o deputado federal Arthur Lira, que tem ligação com essa situação que a senhora acabou de citar. Relatar. Não é uma contradição? Então, infelizmente, eu não tenho um partido para chamar exclusivamente de meu. Que, inclusive, faz parte da democracia. Faz parte da democracia, pluralidade. Eu sempre fiz a minha candidatura muito individualmente, tá? Eu sempre propaguei a forma de fazer política, a maneira como eu acredito. E o presidente do meu partido me deu carta branca, eu até avisei a ele, eu disse, olha, eu faço a política do jeito que eu faço. E ninguém vai botar rédeas em mim. Ninguém. Você quer que eu seja candidata? E ele disse, pode ser. Eu disse, eu tenho... Falou isso para Pedro Vilela. Falei isso para o Pedro Vilela. Eu disse, eu tenho carta branca para defender aquilo que eu acredito, do jeito que eu defendo. E ele disse, Maria, você tem total carta branca. Inclusive, foi ele que me convidou para a presidência do PSDB municipal. Então, assim, eu digo com toda tranquilidade. Eu não concordo com dinheiro público passando de uma janela do carro para outra, num beco, numa cidade no interior aqui de Alagoas. Eu não concordo. E não é porque a pessoa tem ligação dentro da minha coligação, enfim, que eu vou me calar. Isso causa embaraço para a tua candidatura, causa embaraço para a coligação. O pessoal diz, olha, pede para a Maria não falar tanto assim, causa algum tipo de situação como essa, ou não. A senhora falou que já colocou abertamente para o presidente do partido, né, mas em outras circunstâncias. Como é que fica a situação? Sim, eu sei que eu desagrado. Desagrado os políticos. Desagrado não só as pessoas que estão na minha área de atuação, como eu desagrado também os políticos da oposição. Eu sou uma política que costuma desagradar, né? Mas eu não estou aqui para fazer um papel, eu estou aqui para mudar a política em Alagoas. É essa a minha proposta. Então, eu não tenho medo de falar isso, né? Eu estou relatando um fato. Eu me vejo como uma jornalista em alguns determinados momentos. Eu estou dizendo aquilo que eu estou vendo. Aquilo que eu acho no Portal da Transparência, aquilo que eu acho no Diário Oficial, aquilo que eu assisti no Fantástico. E todo mundo assistiu. E qual é o embaraço, qual é a mentira daquilo ali? Não, eu estou... se foi desvio de verba, se não foi, eu não tenho como comprovar. Eu estou relatando aquilo que foi visto por todo o Brasil na matéria do Fantástico. Com base numa investigação da Polícia Federal. Da Polícia, exatamente. Então, é isso que eu não concordo. E, vendo isso, eu, Maria Tavares, não concordo. E não concordarei. Tá? Se amanhã quiserem retirar a minha candidatura, tranquilo. Eu vou para casa com toda a tranquilidade. Mas eu durmo todas as noites com a minha consciência tranquila. Falando agora do ponto de vista ainda político, mas... porém, né, mais centrado eleitoralmente, com essa abertura com que a senhora está, com que agradecemos, a senhora com todo respeito pelo cargo, inclusive, possibilidades efetivas mesmo de eleição. Isso está
está dimensionado, olha, eu tenho possibilidade sim, o partido, inclusive, chamou pelas eleições anteriores, há uma possibilidade real de se eleger, de conquistar uma suplência na Câmara, de se eleger em primeiro. Existe isso, ou está considerando, não, eu estou lá para ocupar aquele espaço, para fazer, dar o discurso e... Não, quando eu topei com possibilidade real de eleição. Eu fui uma candidata em 2018 que saiu do 0 para 10 mil, gastando 40 mil reais numa campanha, me comunicando através da rede social, usando a rede social para fazer campanha. Então, eu tenho potencial, eu tenho conteúdo, eu sou uma pessoa que tem formação e eu tenho potencial para chegar lá, certo? Só depende dos alagoanos. A minha candidatura está posta, eu vou ter estrutura, já recebi várias ligações de doadores meus, de fora de Alagoas, que acreditam na minha candidatura e que doam dinheiro para ela. Está tudo no portal da transparência. Quem tiver curiosidade pode olhar quem são os meus doadores. Uns eu conheço, outros eu nem conheço. Mas são pessoas que acreditam que o país precisa de uma renovação, precisam de pessoas que tenham capacidade técnica, competência, coragem para estar lá e fazer essa mudança acontecer. Então, a minha candidatura é uma candidatura real. Eu não entro para brincar, não entro, nem me convide. Eu entro para fazer o que precisa ser feito. Agora, eu faço de forma de conscientização. Eu faço numa política pública. A minha campanha é uma política pública de conscientização. É como se fosse o ACTA. Eu sento a bunda na cadeira, eu pego o conteúdo, eu transmito o conteúdo, eu vou às ruas, converso com as pessoas, eu conto para elas os fatos, e é essa a minha campanha. É isso que eu gosto de fazer. E, voltando ainda a essa questão, é a relação com o grupo hoje do governo. É uma relação institucional de tu estares em outra coligação ou vai ser uma relação de mais embate mesmo? Com certeza de mais embate, porque a política que o governo atual aplica aqui é uma política que eu não concordo. Então, agora me fez lembrar, por exemplo, o fato, tem um candidato a deputado federal do governo, do MDB, que era secretário executivo da Saúde, era lá da turma do Alexandre Aires, que o deputado Davi Maia fez uma denúncia, onde ele recebia vários plantões, e como secretário executivo, chegava a 70 mil reais o valor do salário dele dentro do grupo do governo, na gestão do Renan Calheiros Filho. Então, assim, coisas desse tipo são coisas que, para mim, não tem explicação. Você, um cidadão que aceita ser secretário executivo, que sabe que não pode cumular função, cumula conscientemente e colocava 3 plantões no mesmo horário. Ele estava na SAMU, no Hospital Geral e não sei aonde, no mesmo dia, no mesmo horário, para receber aquela verba. Então, para mim, isso é assustador. E isso precisa ser dito para as pessoas. Um governo desse não pode estar gerindo a vida das pessoas. E ainda, falando de questão de propostas, não tiveste ainda a oportunidade de estar numa casa legislativa, mas já tem essa proposta aí, já tem essa proposta que a gente pode dizer de exercer uma política mais cidadã, mesmo uma cidadã lá, e não uma política aqui. Tem muito aquela questão, aquele senso comum que pode ser incorreto, impreciso. Mas todo mundo que chega lá muda. Todo mundo que chega lá se dobra ao sistema. Eu tenho até esse receio comigo mesma, viu? Às vezes eu me acordo, será que eu vou me dobrar ao sistema? Eu não posso nem lhe responder essa pergunta. Mas, assim, o que eu quero, estando lá, a minha visão de estando lá, eu quero ser os seus olhos lá. Porque, Felipe, que todo mundo tem suas vidas, precisa trabalhar. Ninguém pode estar o dia inteirinho fiscalizando os atos dos nossos representantes. Ninguém faz isso, é impossível fazer isso. Mas eu quero ser essa pessoa que vai estar lá para prestar contas à sociedade, para dizer, está acontecendo isso aqui.
Eu preciso do seu auxílio aí, eu preciso da sua voz aí. E para que eles temam a minha presença lá. Eu sei que já temem a minha presença do lado de fora. E a qualquer momento eu vou estar do lado de dentro. E o temor vai aumentar. Né? Então é esse... Eu não quero causar constrangimento, mas eu quero causar algo de incômodo para que eles melhorem em relação ao dinheiro público, a ser mais diligente quanto à coisa pública. Ainda a propósito dessa possibilidade de acesso a uma casa legislativa, como tu citaste, foste candidata na última eleição municipal e está na suplência de uma vereadora que com a palavra já teve o prazer de receber também, a vereadora Teca Nelma, e há uma possibilidade de eleição, e em indo tu assumirias 2 anos de mandato, né? Sim. O que está mais próximo e o que te anima mais a eleição direta agora para a Câmara, a assumir a suplência? Eu me animo mais à eleição direta de agora para a Câmara Federal. Acredito que a mudança que a gente precisa fazer do nosso país está em Brasília. E eu acho que um componente como eu, na bancada lá em Brasília, será essencial para o desenvolvimento geral. Então, eu vejo os meus amigos lá em Brasília precisando de voto, de gente que vote da mesma maneira com que eu penso. E a bancada da gente em Alagoas, em Brasília, é uma bancada complicada. É uma bancada que eu particularmente não me orgulho de ter. E não é puxando o saco do meu presidente, mas assim, o deputado Pedro Vilela é o melhor deputado federal que a gente tem aqui em Alagoas. Inclusive, ele é ranqueado pelo ranking dos políticos como o melhor deputado. Já ganhou 2 anos aí, consecutivos como o melhor de Alagoas, e ele sempre está entre os 10, 20 primeiros mais do país inteiro. O Pedro Vilela, ele trabalha, o trabalho dele é um trabalho muito bem feito na Câmara Federal, né? Diferentemente dos demais. Se você olhar o ranqueamento dos demais, está lá na posição 300 e 400 e lá vai fumaça, né? Então, assim, eu acredito que Brasília é o meu desejo, acredito que a gente precisa ter alguém lá em Brasília que represente a gente precisa voltar a se orgulhar de ser alagoano na política. Eu acho que o orgulho político dos alagoanos está bem distante. Presença nunca deixou de ter. Alagoas é um estado Sim. que, como eu sempre falo, há muitos anos que a gente escreve sobre isso também, a despeito da inversamente proporcional à extensão territorial, que é o segundo menor estado do Brasil, maior apenas que Sergipe, politicamente é inversamente proporcional a essa extensão, é de um poderio extremo. Só que, como tu falaste, realmente nem sempre, ou ultimamente, quase nunca, de forma a trazer esse orgulho para o alagoano. Né? Inclusive, essa semana a gente ficou sabendo que 22 deputados federais querem ir à Copa do Mundo num pretexto de que vão ajudar a melhorar o nome da seleção brasileira. Vão fazer uma comissão de deputados federais. Parece piada, mas não é. Né? Existe uma formação de uma comissão na Câmara Federal para levar 22 deputados com o nosso dinheiro. Um time e o time reserva. 22. 22 deputados que nunca nem pegaram numa bola para poder elevar o nome da seleção brasileira na Copa do Catar. É piada, parece piada, mas não é. É isso que eles decidem. Aí você pensa assim, preciso mudar essas pessoas que estão lá, porque se existe uma propositura dessa, você imaginar que alguém que é deputado federal pensou nisso, isso já é um absurdo. Doutora Maria Tavares, candidata a deputada federal pelo PSDB,
Obrigado pela entrevista. Muito obrigada pela audiência. Posso falar a minha rede social para quem quiser entrar em Por contato favor. comigo? Eu estou no Maria Tavares Ferro, podem entrar em contato comigo. Meu telefone de campanha, posso falar também, é o 999604555. Hoje eu vim vestida com a camisa dos Cabas de Maceió, que é um grupo daqui de Maceió, que eu gosto muito, me divirto muito, que ele fala muito de política, ele faz uma crítica, eles fazem uma crítica com humor, e que eu acho muito legal que a gente também divulgue esse tipo de comunicação, Sim. porque às vezes a pessoa está tão distante da política, mas através do humor ela consegue se aproximar. Então, acho que eles também... Aí eu fiz questão de vir com a camisa deles também para divulgar aqui, aproveitando aqui a audiência. Muito obrigado a todos vocês. Eu que agradeço. E a propósito disso, a gente tem aquele para pensar. Política é a arte do possível. Tudo é política, como diria Cesare Paveri. Mas, também, para concluir, tem aquela. A política não deveria ser a arte de chegar ao poder, mas a arte de fazer justiça. Aristóteles. Até.